Já estamos aqui recebendo o titular da 42ª Promotoria de Justiça do Piauí, Francisco de Jesus, que vai apresentar aí o resultado da audiência pública, dentre outros assuntos, sobre a atuação da empresa Águas de Teresina. Então, o senhor Francisco de Jesus, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso Comando Geral. Bom dia a todos os ouvintes, estamos sempre à disposição. Também dever do Ministério Público prestar contas à sociedade daquilo que realiza, né? É verdade. Promotor, para começar a nossa conversa, qual o balanço então que o senhor faz dessa audiência pública? Ontem, uma audiência até movimentada, a presença de muitos populares, algumas associações, representantes de várias categorias. Qual o balanço que o senhor faz, qual o saldo dessa audiência pública que debate esse tema tão importante, né? Essa questão do esgoto, a cobrança que vem sendo questionada aqui na capital. Em primeiro momento, a gente faz a colocação de qual o objetivo da audiência pública, que é identificar, né, buscar soluções de um problema de saneamento e esgotamento sanitário na cidade de Teresina, que há muito tempo esse problema existe. Então, o Ministério Público, como agente de transformação social, não poderia se distanciar dos anseios da sociedade que clama por soluções. Então, essa audiência foi para ouvir os usuários, e quero agradecer a todos que estiveram presentes, tanto virtualmente como presencialmente. Nossa audiência foi transmitida por o canal da Promotoria, o canal do YouTube, e podemos identificar a problemática no que diz respeito, notadamente, ao chamado quebra-quebra, quando se abre a vala para se colocar os canos do saneamento, o asfalto, muitas vezes, tem sido construído recentemente, o que demonstra uma falta de conversação entre os órgãos que executam o trabalho. Houve reclamações acerca das taxas, que o serviço ainda, segundo alguns usuários, não são postos a favor da coletividade e as taxas são antecipadas. Sobre a questão das ligações, que são cobradas por essas ligações, e também sobre os PVs, que são os postos de visitas. Os postos de visita são elevações onde essa água é tratada para voltar aos rios. Segundo alguns moradores, em algumas localidades, esses PV não foram construídos. Então, nós vamos ter que fazer um levantamento técnico para constatarmos e buscar solucionar. E temos ainda a questão dos condomínios, que alguns condôminos dizem que eles mesmos fazem esse tratamento e a água de Teresina ainda cobra. Então, são esses problemas que foram identificados. Por isso eu digo que a nossa audiência foi bastante eficaz, porque identificou a problemática para que nós, no segundo momento, busquemos as resolutividades. Eu quero só mandar um bom dia aqui para a Lúcia e para o seu Chico de Jesus, né? Dizendo ela que é o patrão dela, estão nos assistindo, mandou até uma foto aqui do promotor aqui na TV. Lúcia, então, Lúcia, bom dia, obrigado aí, então, portanto, pela companhia. Natanael. Promotor, um dos questionamentos, são vários problemas que o senhor apresentou que foram discutidos na audiência, mas vamos pontuar aqui, acho que o que tem repercutido bastante, que é essa questão da cobrança da taxa de esgoto. Hoje existe uma paridade, a cada R$1 consumido em água, o cliente, o consumidor, paga R$1 em tarifa de esgoto. E há esse questionamento de muitas pessoas que tiveram a sua conta de água com valor dobrado, mesmo sem ter ainda efetivamente esse serviço utilizado na sua casa. Muitas vezes a reclamação é que a rede de esgoto é colocada em uma rua, mas antes mesmo da ligação ser feita do imóvel até a rede, essa cobrança já começa a ser feita. Como é que o Ministério Público tem avaliado essa situação? A empresa, inclusive, alega que é uma questão prevista em contrato, mas esse contrato, essa questão contratual pode ser revista? Quais são os caminhos, promotor? Olha,
Essa daí eu posso dizer que foi a reclamação preponderante seguida do asfaltamento que é quebrado. Esses contratos, mesmo que haja essa previsão, tem que ser feita uma análise, porque todo o contrato ele tem que ser baseado no princípio constitucional que nós chamamos de princípio da moralidade e princípio da legalidade. Então, vamos saber se esse contrato atende efetivamente aos consumidores. E quero registrar que também esteve presente a Promotoria de Defesa do Consumidor, da doutora Gleides, o doutor Flávio Teixeira estiveram presentes à nossa reunião, porque é um trabalho do Ministério Público através dos seus órgãos. E nós vamos analisar a legalidade desses contratos, se existirem, se esses contratos eles são nulos, se eles são anuláveis e se eles podem ser revistos. Então, existe toda uma cadeia jurídica do que pode ser feito diante dos argumentos apresentados pela presidência da Água de Teresina. É como eu te falei, identificado o problema, nós vamos agora, através das nossas equipes, elaborar um relatório circunstanciado. Esse relatório vai identificar todas as questões que envolvem cada um dos problemas. Identificado, vamos agora buscar uma solução. Dentro dessa solução, vamos fazer uma segunda reunião com os órgãos envolvidos e propor a solução. Porque são questões que exigem medidas urgentes, urgentíssimas, porque a sociedade clama por uma resolução nesses problemas. Há a possibilidade, por exemplo, promotor, da suspensão dessa cobrança enquanto há, de fato, análise, a definição, até por parte da própria Justiça. Existe a possibilidade do Ministério Público pedir a suspensão temporária para análise dessa cobrança? Se constatarmos que há abusividade e ilegalidade, isso é possível, isso é viável. Nós vamos buscar, eu digo sempre, se nós estamos na nossa casa, acordamos pela manhã e temos a capacidade de abrir a própria janela, não vamos recorrer ao judiciário para que o juiz mande que ela seja aberta. A gente vai abrir com mãos próprias. Então, se nós identificarmos, convidarmos a Água de Teresina, o município de Teresina, a Câmara de Vereadores, encontrarmos uma solução, a gente faz uma composição civil, que é isso que a sociedade quer. A sociedade quer uma resolução. Então, a judicialização é a última etapa que o Ministério Público irá fazer, caso não haja uma solução que agrade tanto aos usuários como à Água de Teresina. Eu digo agradar não é no sentido de você gostar, é no sentido de estar legal. Nós trabalhamos com a legalidade. Bom, antes de fazer a próxima pergunta, quero mandar um super bom dia para a Edinalda, na região do Grande Dirceu Arco Verde, e para a Toinha, ligada com a gente lá na região de Timon. Então, a todos vocês, aí o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia de todos os dias. O senhor falou que um dos fatores preponderantes desta reunião, né, onde estavam aí inúmeros presidentes de bairros, presidentes de associações, além de alguns moradores também, foi exatamente a quebradeira e essa cobrança, né, dessa taxa aí de esgoto. E também o povo também reclamou muito do valor que vem igual à conta de água. É normal? Como é que é feito? O Ministério Público procurou saber como que é feito essa conta para que venha ou está em acordo, não sei como que funciona. Foi visto isso? Olha, como eu te falei, nós estamos analisando, mas a priori, quando eu digo em tese, isso me parece legal. Uhum. É a opinião que nós formamos antecipadamente. Por quê? Porque as contribuições e taxas, as contribuições de melhoria e taxas, elas são devidas. Se um serviço é colocado à disposição de usuário, o poder público pode cobrar sim, e no caso a subconcessionária pode cobrar sim. Agora, vamos ver os critérios, porque para toda taxa, para toda contribuição de melhoria, existem critérios. Uhum. Tá? Nós fizemos análise em outros estados, São Paulo cobra 80%, existem estados que cobram uma taxa fixa, existem estados que cobram um percentual menor.
Nós entendemos, ao menos a princípio, que para as taxas e para as contribuições de melhorias não deve existir um fator, um fato gerador. Deve existir um critério legal. Vou tentar explicar melhor para o ouvinte. Se você paga um imposto de renda, você tem como fato gerador a sua renda. Sua renda. Tá? Porque ali é um imposto que é devido. Nas taxas e contribuições de melhorias, esse fator gerador não existe. E se ele existir, ele tem que ser feito com critérios de uma análise social. Nós temos aí um fato gerador, o consumo, quando nós sabemos que nem toda a água que você consome, ela vai para o sistema de saneamento. Então, é injusto, a menos a princípio nos parece que sim. Então, nós temos que ver, rever e buscarmos, como eu disse, resolutividade do ponto de vista administrativo, para evitarmos uma judicialização e que os usuários venham sofrer muito mais com o tempo que possa vir uma decisão do judiciário. Eu digo assim, com o tempo, não pelo fato do judiciário não tratar com a devida celeridade, porque hoje o Piauí tem um dos melhores judiciários, traz resolutividade, as decisões são rápidas, mas também existe uma demanda que não podemos sobrecarregar ou não devemos sobrecarregar os juízes, até porque eles também deverão, antes de qualquer decisão, fazer uma análise criteriosa. Agora, promotor, o senhor tem destacado bem essa urgência, né, necessidade até de esse tema ser debatido e buscar uma solução de forma rápida. Mas o senhor tem percebido disposição das partes envolvidas para avançar nesse diálogo, por exemplo, por parte da empresa Águas de Teresina, o próprio município, Câmara Municipal, enfim, os atores envolvidos nesse problema, digamos assim, tem demonstrado a disposição para avançar nesse diálogo? Sim, tenho visto bastante disposição. A única falha que nós tivemos na nossa audiência pública, não é falha, eu digo, a única situação que me deixou um pouco preocupado é a ausência da ETURB, né? Mas o Ministério Público vai bater em todas as portas. É o nosso dever de bater em todas as portas, convidar, chamar, conclamar, pedir, para evitar uma judicialização e trazer uma solução rápida. Nós queremos uma solução rápida. Sabemos, eu acredito que esse problema com o esgotamento sanitário em Teresina, ele é de muito tempo. Só que nós assumimos há menos de 2 anos na 40ª Promotoria e identificamos e estamos buscando a solução. E vamos trazer a comunidade, a sociedade, pode esperar que o que depender do Ministério Público, a solução virá e virá de forma rápida. E o pessoal de Timon também se manifestando, né? Apesar de ser outro estado, né? Aqui em Timon, essas taxas que achamos abusivas, aqui em Timon não é diferente, né? São cobradas assim, então que o povo de Timon se reúna, né? Procure o Ministério Público, que com certeza serão bem atendidos. É o mesmo grupo, né, empresarial que cuida também da água lá em Timon. Exatamente. Promotor, só uma outra questão aqui, além dessa cobrança que vem sendo questionada, considerada abusiva, da questão da quebradeira do asfalto, um outro problema que o Ministério Público tem questionado é de que forma tem acontecido o tratamento desse esgoto. Inclusive, qual o que está sendo despejado nos rios, né, aqui em Teresina. O que o senhor tem de informação a respeito disso? O despejo irregular de esgoto no Rio Puti ainda é uma realidade? O que a empresa tem se manifestado a respeito disso? Olha, como eu falei no início, nós temos que obedecer ao contraditório, à ampla defesa. Há notícias de que em diversos locais, principalmente ali na Avenida Duque de Caxias, não foram construídos PVs. Os PVs são os postos de visitas com elevação, onde essa água é tratada para voltar aos rios. Segundo as denúncias, não existem esses PVs, pegou-se uma veia que vai levando o saneamento, o esgoto para os rios diretamente. Isso é um problema ambiental. Já comunicamos à Promotoria do Meio Ambiente, que deverá proceder
fazer um laudo de constatação. Provavelmente vamos ter que recorrer para o CREA, que é para que eles possam nos auxiliar, porque nós precisamos obedecer ao contraditório e fazer as devidas contestações. A Água de Teresina, nesse ponto, falou que existem esses PVs, que eles foram realizados, que eles lá se encontram. Então, veja, nós estamos aí diante a situação de uma denúncia que diz que não existe. Nós temos a Água de Teresina que diz que eles existem. Então, o que o Ministério Público deve fazer? Elaborar-se um laudo para saber a existência. Tá? Se eles existirem, ótimo, esse problema está sanado. Se eles não existirem, a Água de Teresina deve reparar com certeza essa problemática. E aí é mais urgente ainda. A mesma questão dos asfaltos. A gente sabe que são abertas as valas, elas não são colocadas da mesma forma que era antes. Se a Água de Teresina se propor a fazer uma visita e fazer todo o recapeamento asfáltico, o Ministério Público também estará satisfeito no que diz respeito às taxas. Se essas taxas forem constatadas a ilegalidade e a abusividade, se houver, essas taxas voltem ao princípio da legalidade e deixem de ser abusivas, o Ministério Público também vai estar satisfeito. Mas é preciso que a gente, a cada problema, empreste uma solução dentro da legalidade. É isso aí, 7h54. A você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Estamos conversando aqui com o titular da 42ª Promotoria de Justiça do Piauí, Francisco de Jesus, que está apresentando, na verdade, o que aconteceu, né? E ali, né, na reunião de ontem, na audiência pública, sobre a atuação da empresa Águas de Teresina. Então, como ele falava aqui, uma das coisas que o pessoal reclama muito é porque tem certas ruas que, um exemplo, a Campos Sales aqui. A Campos Sales tem uns trechos que parece que você está andando naquelas estradas do interior, né, naquelas carroçais, ou seja, cheia de camaleões. Ou seja, por causa desse desnível que vai lá, quebra o asfalto e fica aquele monte, né, que você tem que estar parecendo uns quebra-molas, um constante, um em cima do outro. Então, é mais ou menos isso que a população reclama. E o que ficou, então, portanto, doutor, definido aí o final dessa história, ficou para vocês fazerem análise, chamarem Águas de Teresina, enquanto foi só ouvida a comunidade, não é isso? E também a Águas de Teresina. Uhum. Nós estabelecemos uma espécie de contraditório na audiência pública. Certo. E eu quero aproveitar também a sociedade, a comunidade de Timon, dizer que nós iremos encaminhar, porque o Ministério Público é uno e indivisível. Vamos encaminhar nosso relatório circunstanciado para que o Ministério Público, lá querendo, adotem as mesmas providências, porque nós queremos trabalhar de uma forma harmônica para o bem-estar social. Até porque é a mesma empresa que atende lá, atende aqui, né? É isso. Aí ele já vai ter, inclusive, alguns laudos daqui, algumas análise, né, que servirá como suporte, acredito eu. E, olha, eu constatei uma vez ali na Avenida Centenário, algo que me deixou muito triste, talvez que tenha sido isso que motivou a abrirmos o procedimento dentre as denúncias que já eram apresentadas pelos moradores. Nós vimos a Água de Teresina à frente, fazendo escavações para colocar as tubulações. E logo atrás vinha a ETURB fazendo o asfaltamento. Então eu pensei comigo, poxa, a ETURB vai passar da Água de Teresina. Como efetivamente passou. E continuou fazendo o recapeamento asfáltico e a Água de Teresina seguiu atrás cortando. Então, isso há de absurdo, é uma falta de harmonia. Falta comunicação entre a empresa e os órgãos. A empresa e os órgãos, né? As empresas e os órgãos, porque não é justo você estar fazendo as escavações, depois a ETURB vem fazendo o recapeamento, passa e a Água de Teresina continua. Então, isso eu presenciei em loco, eu vi, achei um absurdo. A Água de Teresina diz que para todo o serviço que é feito,
eles têm autorização do município. Então, eles estavam ali autorizados pelo município naquele momento, naquele espaço. E que a ETURB, se a ETURB veio sem a devida autorização do município para fazer naquele momento. Então, por isso que eu digo, a ausência da água da ETURB, que nós vamos chamar para sabermos efetivamente isso. Que a Água de Teresina diz que não faz escavações sem o poder público, o município autorizar. Mas o que? Isso são exemplos que a gente narra aqui, mas nós queremos o quê? Resolução. Não queremos saber, nesse momento, culpados. Queremos resolução. Agora, se tivermos que apurar a culpa, não tenha dúvida, nós do Ministério Público iremos apurar. Às vezes é uma falta de comunicação, porque, assim como o senhor, eu tenho visto que, puxa, a rua acabou de ser feita, tá um tapete, tá coisa mais dentro daí, vai quebra tudo. Ou seja, existe uma falta de comunicação. Existe. Por mais que tenha um exemplo, nós vamos quebrar a rua tal. Então aqui nós não vamos mandar arrumar agora não, quebre lá primeiro, né? Sim. Seria mais ou menos isso, né? Isso é fato, porque quando há essa falta de comunicação, nós constatamos o dano ao erário, nós constatamos o uso indevido da verba pública, que gera responsabilidade, improbidades administrativas, inclusive do gestor público, porque o gestor público é quem autoriza, e o município tem a sua culpa, porque em direito administrativo a gente acha que a culpa é só aquela pessoa que age. Não, mas se a Água de Teresina está agindo com ilegalidade e o município não está fiscalizando, o município ele age com culpa, que é o que nós chamamos culpa invigilanto. Eu tenho que vigiar aqueles que eu contrato para executar o serviço. Isso. Então veja como há uma complexidade de se apurar responsabilidades e culpa. Então o Ministério Público não vai fazer nada de forma temerária para dizer a culpa é sua, não vamos buscar o quê? Soluções. A sociedade quer soluções. E é isso que nós queremos. Agora, encontradas soluções, se tivermos que apurar responsabilidades e culpa, não tenham dúvidas. Na última gestão, nós entramos com ação civil pública e evitamos que o município gastasse 300 milhões. Isso foi a ação do Ministério Público. Na compra dos livros, Na compra de livro. Então, a gente tem feito isso, não tenho dúvida de que nós apuramos também essa responsabilidade. Agora, entre apurar a responsabilidade e trazer soluções, queremos soluções para depois vir as responsabilidades. É assim que a gente começa, que a gente está trabalhando. Promotor, quais são os próximos passos, né? Ontem tivemos audiência, o senhor destacou que todas essas informações coletadas vão ser analisadas, o Ministério Público deve elaborar relatórios. E quais são os próximos passos? Já há uma nova data para que as partes se reúnam para discutir alternativas? Quando que o senhor espera que o teresinense possa ter uma definição a respeito desse tema? Olha, eu estou indo ao meu gabinete agora, vamos pedir ofício aos órgãos fiscalizadores, vou me socorrer, pedir a Sua Excelência, o Procurador-Geral, porque, dada a complexidade, a gente já percebeu, é humanamente impossível apenas 3 promotores, 4 promotores trabalhar nessa complexidade. Vamos pedir socorro, vamos pedir apoio para que a gente possa trazer uma solução de forma mais rápida. Por mim, a solução teria vindo ontem. Eu acho que se ela vir, hoje ela já está atrasada. Mas nós temos que trabalhar com critérios de legalidade. Vamos destinar parte da nossa equipe só para essa situação da Água de Teresina. Agora, não podemos esquecer que nós temos outros problemas. A Fazenda Pública tem muitas demandas. Tem muitas demandas que a gente não pode deixar parar. Então, vamos buscar, mas não interessa. A sociedade não quer saber se o Ministério Público tem muito trabalho. A sociedade quer resolutividade. Então, nós vamos buscar a resolutividade. Nem que tenhamos trabalhar diuturnamente e nos tornar morcego, um promotor morcego, não sei que ter que dormir à noite. Bom, vamos aqui ouvir, né, os nossos ouvintes. Tem uma pergunta aqui, vamos ao ar. Bom dia, Magela. Pegando aí o bonde andando com relação a esse assunto que está sendo debatido sobre a Água de Teresina,
Vale lembrar que uma vez eu entrei em contato com você exatamente para explanar sobre esse assunto. Chega a ser inadmissível porque muitos de nós aqui no Residencial Torquato Neto não chegamos a usar nem 10 metros cúbicos de água por mês, que é o meu caso, que passo o dia fora trabalhando, só chego à noitinha em casa. Então, além de pagar o valor o valor referente a 10 metros cúbicos de água, eu pago o esgoto. Supondo que se o meu talão der R$ 100 de uso de água, eu vou ter que pagar R$ 200 por um esgoto que nem existe. Aqui é apartamento. Eu sei que os esgotos de apartamento é diferente dos esgotos residencial, certo? Mas até isso é um serviço mal feito. Eu fico imaginando quem paga 250 a R$ 300 de consumo de água, vai pagar 500, R$ 600. Está errado. Eles têm que avaliar isso aí. Para cada R$ 1 consumido de água, R$ 1 também para a taxa de esgoto. Isso está errado. Tem que ser feita uma análise, certo? Os órgãos competentes de Teresina têm que ver isso aí. E outra coisa, aqui quando as fossas sépticas, as famosas caixas d'água, como chama, quando estão cheias vazando, a gente chama eles vêm, o pessoal da água de Teresina, arrebenta para poder esvaziar e faz só jogar o entulho em cima. Não fecha com cimento novamente como tem que ser feito. E aí volta a acontecer como aconteceu aqui recentemente com o outro bloco do lado. Eles esvaziaram numa semana, na outra semana depois choveu e a fossa encheu de novo. A fossa, que no caso que eu chamo, é essa caixa séptica por onde passa o esgoto, né? Porque o esgoto de apartamento é diferente de esgoto residencial de casa, ou seja, área só com casas, né? É diferente, todo mundo sabe. Então, tudo isso aí tem que ser revisto. Quando vem que fazem um serviço desse, né, faz mal feito, voltou a encher de novo, transbordado, está num mau cheiro insuportável, certo? Tudo isso aí tem que ser revisado. Magela, nós era feliz na época da GESPIS e não sabíamos. Bom dia. Bom dia. Essa é a nossa ouvinte lá do Torquato Neto. Agora vamos ouvir rapidinho, só para a gente finalizar, aqui o áudio do Antônio Filho, lá do Grande Dirceu. Bom dia, Magela. Rapaz, eu queria fazer uma denúnciazinha contra o governo do estado do Piauí, que o governo fica pagando propaganda para dizer que é um governo bom, esquecendo de fazer as coisas boas nas estradas. A estrada que ele fez agora para Beneditino, acho que é igual o nariz dele, porque o cara que faz uma estrada daquela dali, com menos de 30 dias a estrada está cheia de buraco, merece ser preso. Tá aí, é o nosso ouvinte, né? Então vamos passar isso para a nossa produção averiguar o que está acontecendo. Doutor, tá aí a indagação que é dentro do nosso tema da nossa ouvinte lá do Torquato Neto. Nós já tivemos ainda em relação aos condomínios uma outra denúncia, outra reclamação, que a maioria dos condomínios eles fazem esse tratamento, eles já fazem esse tratamento de água. E a Água de Teresina está cobrando pelo tratamento que é feito pelos condomínios. Tivemos também denúncias de que o condomínio ele paga na taxa do condomínio esse tratamento que é feito pelo condomínio e a Água de Teresina cobra dos condôminos. Então veja, os condôminos pagando duplamente duas vezes o mesmo serviço. Então vejam como o Ministério Público foi feliz na realização dessa audiência pública para se inteirar efetivamente daquilo que está sendo feito. Porque a gente, às vezes, recebe uma denúncia, no frio do papel, você não consegue visualizar. Então, eu agradeço muito à sociedade teresinense por ter ido à audiência pública, fazer as suas denúncias e o que depender da equipe do Ministério Público, eu posso falar aqui em nome da doutora Gleides, do doutor Flávio Teixeira, que o que depender nós iremos fazer para
com que os órgãos públicos, a subconcessionária, o município possa agir com transparência e eficiência. E volto a repetir, buscar soluções administrativas porque entendemos ser mais rápida. Mas se tivermos que judicializar, não tenha dúvida que iremos judicializar. Encontramos aqui só uma parte na administração do gestor anterior, várias irregularidades, e a sociedade sabe que nós não tivemos receio e por 2 vezes pedimos o impeachment do gestor anterior. Então é a forma como o Ministério Público age. Mas antes de termos pedido o impeachment do gestor anterior, nós buscamos soluções administrativas, como a sempre busca. Isso é da educação, na compra de livro, isso é em todos os fatos, que o Ministério Público quer resolutividade, que a sociedade não pode mais esperar com esse problema causado no esgotamento, no saneamento básico de Teresina. Ok, 8h08. Tivemos aqui batendo papo com Francisco de Jesus, que apresentou aí as resoluções da audiência pública lá na 42ª Promotoria de Justiça do Piauí, com referências às problemáticas que a comunidade vem reclamando do trabalho, né? Aí, do fornecimento, enfim, do tratamento e das quebradeiras nas ruas e também do esgoto, né, da cobrança das taxas da Águas de Teresina. Magelo, só lembrando que a nossa produção aqui do Comando Geral entrou em contato com a empresa Águas de Teresina para buscar um posicionamento a respeito dos pontos discutidos na audiência, os questionamentos, as denúncias, né? Não recebemos ainda um retorno, mas o espaço segue aberto aqui para a empresa também prestar os seus esclarecimentos. Com certeza, né? Temos que ouvir os dois lados. Então, queremos agradecer ao doutor Francisco de Jesus suas considerações finais e um bom dia. Eu quero agradecer também à sociedade por ter ido à nossa audiência, à imprensa, que são... Eu não digo que a imprensa seja essencial, eu digo que a imprensa é essencialíssima para o nosso trabalho, porque ela ajuda a levar informação e nos traz informações. Tá? Então, quero agradecer a vocês e dizer que nós vamos estar sempre à disposição para trazer informação e pedir um pouco de paciência, que a solução vem. Nosso muito obrigado. Obrigado, promotor. Então, a todos, o nosso muito obrigado. Então, obrigado, promotor, trazendo essas informações aqui ao nosso Comando Geral. Então, queremos agradecer a todos por essa audiência maravilhosa, né, trazidas aqui à nossa programação, tá bom?